Salve, salve, turminha! Vamos para mais um dia de aula. Hoje, dia 19 de novembro, 19/11, quinta-feira. Gente, ó, dia da nossa bandeira. Que bandeira é essa? Olha aqui, dia da bandeira brasileira. E diz aqui o livro de apoio, diz assim: em 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira Nacional. A bandeira do Brasil é o grande símbolo de nosso país. Olha só que linda a nossa bandeira, não é? E as cores dela, o verde, amarelo, azul e o branco, cada uma tem um significado. O verde representa as nossas matas. O amarelo, o triângulo amarelo aqui, representa o ouro que tem no Brasil, né? Todas as riquezas que tem no Brasil. O azul representa o nosso céu lindo azulado, né? E o branco, a faixa branca, representa, e as estrelas, né? É a parte branca que nós temos, representa a paz que tem o nosso país. O Brasil, ele não tem guerra, né? Então, nós vivemos em paz, diferente de outros países por aí que vivem se bombardeando, colocando os soldados para guerrear uns com os outros. O nosso país não tem disso. Tá certo que nós temos que melhorar muito, né? Ainda existe muita pobreza, ainda existe muita criança abandonada, muitos idosos abandonados. Nós temos que melhorar muito, né? E nós vamos chegar lá, mas o nosso país é de grande valor. Então, essas 4 cores, verde, amarelo, azul e branco, são as cores da nossa bandeira. E cada estrelinha aqui representada da bandeira representa um estado da nossa nação. E essa que fica sozinha aqui, ela representa o nosso Pará. Que o nosso Pará, ele está próximo à linha do Equador. E essa estrelinha aqui, solitária, é o Pará. Ok? Então, ó, 19 de novembro, Dia da Bandeira, né? Minha bandeira deixa eu lembrar, a minha bandeira é bela, é toda verde e amarela. Não me lembro o resto do poema, mas eu vou conseguir, vou ler para vocês esse poema que é lindo, que eu aprendi quando criança ainda a recitar ele. Mas não lembro mais o resto, só lembro disso. Minha bandeira é bela, é toda verde e amarela. De noite eu sonho com ela, uma coisa assim. Mas eu vou procurar esse poema e vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos para o nosso livro. Corra lá, abra na página 231, na parte de Geografia. Já falamos da nossa bandeira e agora vamos falar o tempo e as pessoas. Assim como o tempo passa, né? A nossa bandeira também já tem muito tempo, né? Muito tempo, o tempo passou também para a bandeira. E a bandeira, ela se desgasta com o tempo, né? E quando ela é hasteada fora, assim, em local público, quando ela fica dias e noites hasteada, que dá o vento e ela fica linda, aberta, a bandeira vai se desgastando e vai se acabando. Quando ela chega a ficar toda puidinha na pontinha, ela tem que ser tirada e tocada. As pessoas têm que tocar fogo para destruir ela todinha e colocar uma outra nova no lugar, tá? Então tem toda uma norma para tirar a bandeira, para ser jogada fora. Nossa bandeira não pode ficar por aí no lixo, jogado fora, né? Vocês já viram alguma bandeira do Brasil por aí jogada fora? Não, nem a do Pará. A nossa bandeira do Pará também é linda. Então, o tempo e as pessoas. O nosso livro diz que com o passar do tempo,
ocorre diversas transformações, tanto com as pessoas quanto com os lugares. E é verdade, quem lembra da Cidade Nova, assim, logo no tempo de 80, 1980, 1981, era muito diferente do que é hoje. As casas não tinham muro, eram cerca de madeira, as frentes eram compridas, né? Ainda não era asfaltada, tinha muita mata verde ainda, agora não tem quase mais. Então, o tempo e as pessoas modificam. Então, as pessoas foram crescendo, foram tendo filhos e foi tendo mudança na Cidade Nova. Eu tenho um livro aqui que o Jader Barbalho escreveu. Ele tem uma foto com ele, eu não tô recordada onde está esse livro, mas ele tem a inauguração daqui da Cidade Nova. O Jader Barbalho, que é pai do Helder Barbalho, atual prefeito de Belém, governador de Belém, ele inaugurando, o pai dele inaugurando aqui a Cidade Nova. E ele dizendo em um certo trecho do livro que diz assim, ele falando que Ananindeua não ia mais ser uma cidade só dormitória, que as pessoas chamavam que Ananindeua era dormitório, só vinham para cá dormir para reparar a casa e depois ia embora e ir atrás, trazer outras pessoas para cá. Então a Cidade Nova não era mais uma cidade dormitória. E ele vem dizendo isso, que ia chegar um tempo que Ananindeua ia se expandir. E hoje nós vemos isso acontecer. Vemos acontecer que a Cidade Nova está grande. E aí ele começou a colocar o Cidade Nova 8, Cidade Nova 6, Cidade Nova 7. E agora Ananindeua está grande e a Cidade Nova também. E com o tempo, com o passar do tempo, ocorrem diversas transformações, tanto com as pessoas quanto com os lugares. Observe as imagens a seguir. Olha aí no livro de vocês. A primeira imagem tem um casalzinho, né? Um casalzinho que construiu sua casinha. E logo depois, na segunda cena, diz quais mudanças você pode observar nas imagens acima. Houve várias mudanças. O casal envelheceu e tiveram filhos. E o que aconteceu com a casa? Ficou maior. Eles aumentaram a casinha deles, ó. Ficou maior, plantaram a árvore que era pequenina, cresceu, né? Construíram uma casa de cachorro maior. Colocaram outra aqui, ó. A casa já ficou bem maior, né? Por que você acha que elas ocorreram, essas mudanças ocorreram? Porque o tempo passou, né? E eles envelheceram. Olha, eles eram um casal novo. Eles envelheceram, tiveram filhos. E os filhos provavelmente cresceram também aí. Então é isso, gente. As pessoas modificam os lugares de acordo com suas necessidades. Aí nós voltamos lá para a paisagem modificada. Lembram que as pessoas modificam os lugares para viver melhor. As paisagens modificadas são o que o ser humano construiu para poder conviver melhor. Ele mesmo e outras pessoas. Tipo a ponte, né? Construir uma ponte sobre um lago, sobre um córrego. Isso já facilita muito a ida e vinda da população. Facilita tanto para mim quanto para você e tanto para as pessoas que moram lá perto. Então, o homem modifica a natureza muitas das vezes para viver melhor. E aqui diz, né? As pessoas modificam os lugares de acordo com suas necessidades. Virando a folha, achei legal essa foto, viu? Muito legal. As brincadeiras também mudam, e é verdade. Com o passar do tempo,
Algumas brincadeiras muito comuns entre as crianças são substituídas por outras. Você já havia observado isso? Aqui, na parte verde do livro, diz assim: crianças no passado, e no azul, crianças do presente. No passado diz, há alguns anos atrás, né, as crianças brincavam bastante com peão, ioiô, carrinho de rolimã, pipa, bolinha de gude, etc. Amarelinha, que antigamente a gente chamava de macaca. Olha só a diferença, né? Agora é amarelinha. E pirisconde, brincadeira de roda também, tinha tudo isso. E agora no presente, atualmente, muitas crianças brincam com jogos e aparelhos eletrônicos, como computadores e videogames. Agora só querem games, né? Não brincam mais, né? Como antigamente brincavam. Agora é mais as crianças nos jogos e aparelhos eletrônicos. E aqui diz, ó, nosso livro também diz, atualmente, muitas brincadeiras do passado são pouco praticadas. Ao longo do tempo, as brincadeiras mais sofisticadas, como os jogos eletrônicos, foram criados e passaram a fazer parte da diversão da criançada. E é verdade, hoje em dia as crianças não querem mais brincar, a não ser na frente do computador, com o celular na mão, ou videogame e outros eletrônicos, né? Aí diz assim, ó, converse com seus pais ou avós e pergunte se eles conhecem alguns brinquedos ou brincadeiras antigas que atualmente não são mais comuns entre as crianças. Peçam que relatem e você como se divertiam com essas brincadeiras. Relatem a você e como se divertiu com essas brincadeiras. E depois conte para os amigos. Quando, na minha época de criança, tinha o fura-fura. Eles colocavam os meninos, né? Colocavam um arame ou um prego num pedaço assim mais ou menos de vassoura. Deixa eu tentar desenhar aqui. E a brincadeira era o seguinte, ó, aqui era um cabo de vassoura, um pedaço de vassoura, e aqui era um pontiagudo. Isso aqui era um fura-fura. E a brincadeira era o seguinte, eles chegarem de ponta a ponta de um círculo sem cruzar uma linha do outro, sem passar por cima da linha do outro. E era muito engraçado. E o fura-fura tinha que cair em pé, na terra. Era na terra. Como agora quase a gente não vê terra na frente da nossa casa, não dá mais para brincar, só é asfalto, é cimento, né? Então era assim, jogava o fura-fura, ele tinha que cair em pé em cada círculo e eles puxavam a linha. Aí jogava de novo, aí puxava a linha. Quando o fura-fura caía no local e ele deitava, a jogada ia para o outro. Aí ele ia, jogava dele, ia fazendo linha, ó. Até que ele tinha que fechar a linha do outro colega para poder chegar na cabecinha do outro colega. Então era assim a brincadeira do fura-fura. Era muito divertida para os meninos, né? Agora a coluna ficava destruída, porque ficava assim de cabeça para baixo para jogar o fura-fura, né? Mas antigamente não tinha esse negócio de muita dor na coluna, não. Agora aqui já tem. Vamos virando para a página 233, é uma entrevista, uma atividade de entrevista. Para saber as brincadeiras com as quais as crianças da década passada se divertiu, entreviste uma pessoa da sua família que tenha mais de 40 anos e anote a data do seu aniversário. Então vamos lá, eu vou entrevistar
eu já entrevistei a minha irmã por aqui. Então, eu vou colocar o nome dela, tá? O nome dela é Regiane. Coloque lá. Mas se vocês quiserem, essa é a minha entrevista, tá? Se vocês quiserem fazer outra entrevista, tudo bem. Anote a data da entrevista. Hoje, 19 do 11 de 2020. Aqui é a letra A, né? A, agora a letra B. Anote o nome e a idade do entrevistado. Então, esse nome aqui sai daqui. Tira daqui. O nome dela, Regiane. E ela tem 46 anos. 46 anos. Não, 42. Tem 42. 42 anos. Faça para ela as perguntas a seguir. Qual a brincadeira você mais gostava de brincar quando era criança? E por incrível que pareça, a Regiane gostava de brincar disso que eu acabei de dizer para vocês. Um fura-fura. Eu lembrei do fura-fura por conta dessa entrevista dela. Ela brincava de fura-fura. Vou botar aqui. É muito engraçado, por isso que eu lembrei do fura-fura, tá? Descreva como era essa brincadeira. É difícil de escrever, tá? Mas eu já expliquei para vocês, né? Essa brincadeira é praticada pelas crianças atualmente? Não. Ninguém brinca. Sabe por quê também? Ela é perigosa. Quando eu mostrei para vocês que tem um pontinho agudo, um pontiagudo, ele pode pegar no pé e furar. Então, esse fura-fura hoje se torna uma arma, um perigo para as crianças de hoje, né? E antigamente também era um perigo. As pessoas, eles mesmos poderiam se desentender, brigar e um furar o outro com o próprio fura-fura. Pelo nome já sabe, né? Fura-fura. Então, essa brincadeira não é praticada pelas crianças atualmente. Mesmo porque o tempo não deixa mais com que as crianças brinquem na frente das suas casas, né? As crianças ficam mais retidas dentro de casa do que na brincadeira fora de casa. Antigamente não, nós brincávamos mais na rua. A gente brincava mais na rua. E como eu estava dizendo, o fura-fura era para brincar onde tinha terra. E agora é tudo asfaltado, de cimento, não tem terra mais que possa jogar o fura-fura e ele cair em pé lá na terra. Tá bom, gente? Então era assim que se divertiu. Hoje em dia, as pessoas não brincam de bolinha de gude, que nós chamávamos de peteca, aquelas pequenininhas de vidro. Tinha de aço. Tinha também uma brincadeira recente de blades, uma brincadeira de blades, né, que era um disco giratório que batia um de contra com o outro, que tinha até competição. Depois as crianças já começaram a inventar com a correia da bicicleta, com a estrela da bicicleta, que tem que pegar a corrente da bicicleta, eles tiravam aquilo ali e já faziam uma de-blade para rodar e bater os outros até se quebrar. Então, também foi uma brincadeira muito difícil isso, que eu lembro que ainda na escola, logo quando eu iniciei na escola, essa brincadeira estava em alta e as crianças levavam para lá e era um horror essa brincadeira. Tinha também, que as crianças hoje em dia quase não brincam, a roda, brincadeiras de roda, brincadeira de pira-esconde, quase não se brinca mais, de balão, né? Hoje as crianças preferem os jogos eletrônicos. E aqui diz, ó, realize com seus familiares a brincadeira citada na entrevista. Depois, com os colegas e o professor, não faça a brincadeira do fura-fura, tá? Mas você pode entrevistar sua mãe, seu pai, seus avós
e ver como era que eles se divertiam. E mudando para a página, vamos recapitular o que nós estudamos. Neste capítulo, estudamos diferentes lugares e as pessoas que encontramos nela. Também estudamos sobre convivência e como as pessoas, os lugares e as brincadeiras mudam ao longo do tempo. Podemos conviver com diversas pessoas e realizar diferentes atividades dependendo do lugar onde estamos. Convivemos com diferentes profissionais no lugar onde vivemos, e é verdade. É importante tratarmos as pessoas com quem convivemos com respeito e educação, usando as palavras mágicas. Tendo as pessoas como os lugares, tanto as pessoas como os lugares, eles passam por diversas transformações ao longo do tempo. E com o passar do tempo, algumas brincadeiras são substituídas por outras. E é verdade, hoje em dia as pessoas não empinam mais pipa. E pipa se tornou perigosa. Sempre foi. Quantas e quantas pessoas não foram cortadas aqui no pescoço com aquelas linhas de cerol, né? Hoje em dia os motoqueiros já usam uma antena para parar a linha ali para evitar o corte do pescoço. E chegou pessoas a morrerem, né? Porque a linha cortava o pescoço e já danificava tudo. E a brincadeira da pipa se tornou perigoso. Então hoje em dia quase as pessoas não empinam pipa, né? Já vão mais para os joguinhos eletrônicos. Tá bom, gente? Não se esqueça, divirtam-se. Escute música de roda, brincam demais, brincam com seus brinquedos, brinca com seu joguinho eletrônico, mas deixa um pouquinho e vai brincar com os outros brinquedos de monta-monta, é muito bom. Tá? Tchauzinho!